Fala pessoal, sou Bruno Stefani, estou aqui com a Monkin dentro do evento Cidade do Futuro para mais um episódio do podcast que a gente está fazendo no evento que está acontecendo de 15 a 16 de março aqui no centro de São Paulo. A ideia do evento é discutir sustentabilidade, negócios, inovação. E estou aqui com a Jéssica, que eu acho que tem uma história de vida incrível, para ela contar para a gente um pouco sobre ela, sobre o que ela está fazendo. E acho que aqui tem muito aprendizado. Mas primeiro eu queria agradecer. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por estar aqui no topo da cidade, aqui no topo do centro, gravando com a gente. Eu que agradeço, primeiro, por ter me trazido para essa vista maravilhosa e também pelo reconhecimento da minha história, do meu trabalho. Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. Eu que agradeço. Vamos lá, conta um pouco sobre você. Quem é a Jéssica? Bom, a Jéssica é uma mulher com deficiência física. Eu vivo com a deficiência desde os 6 anos de idade. Estou com os 32 hoje, caminho com meu parzinho de muletas inseparável. E sou jornalista e sou uma mulher que busca muito pela liberdade. Então, no meu caso, a liberdade ela tem muito a ver com tecnologia, com inovação, com autonomia, né, com essa busca por inovação, inclusive, porque com uma deficiência a gente precisa de recursos para atingir esse lugar de autonomia, de liberdade. Então, principalmente autonomia, né, que é uma palavra muito cara para mim, porque essa é a minha busca, assim, por viajar o mundo, por conhecer novas histórias. Então, conheço 37 países, já viajei mais de 200 mil quilômetros pelo mundo, sozinha na maioria deles. Eu, uma mochila e as muletas. E pude experienciar diferentes lugares, né, desde os mais desenvolvidos aos mais pobres do mundo. Gosto de um desafio. Recentemente me tornei a primeira paraplégica a escalar o Pão de Açúcar, justamente porque disseram, olha, não tem como, você não consegue, com a sua deficiência não dá. Só um detalhe, escalar. Escalar, é. Não é que você subiu o Pão de Açúcar, escalar o Pão de Açúcar. Exatamente, escalei bom, o Pão de Açúcar tem 400 metros de altitude, né, mas é bem íngreme, então o caminho em si ele é bem longo. E foram 8 horas de escalada. Então, normalmente as pessoas fazem de 3 a 4 horas. Eu precisei do dobro de tempo, mas foi feito, né? E eu gosto bastante do desafio no sentido de dizer, ó, não é porque nunca foi feito que é impossível. Então, acho que isso resume muito do porquê gosto de questionar, de não baixar a cabeça, porque dizem, olha, assim, pronto. Então, quando a gente fala de cidade do futuro, acho que é disso que a gente fala, sabe? E, bom, primeiro, acho que não tem como não falar isso, assim, acho que é um grande exemplo. Você é um grande exemplo para mim, que te conheço há pouco tempo e estou escutando essa história, eu imagino o que não é o seu exemplo para quem precisa caminhar com muletas. Eu gosto muito do termo de referência, porque a gente que vive com uma deficiência, a gente passou uma vida inteira, a minha geração passou uma vida inteira sem conhecer outras pessoas com deficiência. Você liga a TV, não tinha ninguém. Você ia na rua, não tinha ninguém. Essas pessoas estavam dentro de casa. E agora a gente tem começado a ver alguns avanços nesse sentido de ver gente com deficiência na internet, de ver em campanhas publicitárias. Eu mesma pude participar de algumas. Então a gente está começando a entrar nas empresas, nas faculdades, nas escolas e começando a se fazer presente. Então, parte do meu trabalho, inclusive, de trazer visibilidade é isso, é ser uma referência para mostrar que é possível, né? E meio que cortar um pouco de mato aí, abrir a porteira para que outras pessoas também venham na sequência e façam ainda mais e ainda melhor. Perfeito, perfeito. A gente discute o termo acessibilidade há não muito tempo. Eu lembro, quando eu era menor, a gente sempre via assim, falar, cara, não é acessível, não tem como. Como é que você enxerga esse termo? Como é que você hoje se depara com tanto sendo falado sobre acessibilidade versus a vida real? De fato, fala-se muito mais do que se pratica, né? Mas é preciso reconhecer também que a gente tem obtido alguns avanços, lentos, inclusive, né? Principalmente para quando a gente vive com uma condição, a gente precisa de fato precisa que fosse mais rápido, né? A gente queria que fosse mais rápido. Mas é uma luta muito recente. Para você ter ideia, a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que vem lá da ONU, que foi a primeira vez que isso tomou uma forma de documento, assim, né? Na política atual que a gente tem hoje, eu acho que é um dos principais marcos que a gente tem na políticos mesmo, né? Isso foi em 1975, isso não tem nem 50 anos, né? É muito recente. E tem uma questão também de que, quando a gente fala de diversidade, de todos os grupos que são minorizados, como a gente gosta de dizer, porque não é minoria exatamente, porque
somos uma grande população, né? Exatamente. No Brasil a gente é 18% da população, no mundo são 1 bilhão de pessoas com deficiência, então não tem como isso ser uma minoria. Mas é minorizado no sentido de ser invisibilizado, esquecido, exatamente. Então, mas de todos esses grupos, né, quando a gente fala de mulheres, LGBTs, das questões relacionadas ao racismo, o grupo de pessoas com deficiência, é o que tem menos dados em relação à política pública. Então, a gente não tem números exatos. Tem o IBGE que diz, olha, tem aí uma média de quantas pessoas com deficiência temos no Brasil, por exemplo. Mas a gente não tem dados muito concretos sobre como essas pessoas estão vivendo, que lugares elas frequentam, o que elas estão acessando, com que qualidade. Quando a gente fala de turismo, que é uma área onde eu atuo muito, a gente praticamente não tem dados no turismo no Brasil sobre pessoas com deficiência. E tem alguns que a gente tenta associar e agora estão se fazendo um pouco mais. Mas eu acho que esse é um dos primeiros desafios de a gente encontrar números, né, dados, porque dados é a base para você construir qualquer projeto, qualquer política pública, solução. Você entende o tamanho, entre aspas, do problema. Exato. O que você precisa melhorar, como é que você deixa a cidade cada vez mais acessível. Eu acho que é fundamental, né? Exato. E a gente está aqui num evento exatamente para discutir isso, né? E aí você vai, obviamente, fazer uma palestra, fazer um painel. O que você quer trazer de mensagem para as pessoas? Olha, a minha ideia é justamente, por um lado, mostrar que não é investir na inclusão de alguma forma, na acessibilidade de alguma forma, não é uma despesa, né? E eu tento mostrar sempre como isso reverbera, inclusive em lucro, que a gente precisa falar, né? No sistema que a gente vive hoje, não dá para simplesmente fingir que não existe o interesse econômico em cima das atividades que a gente exerce. Então, a minha ideia é mostrar como isso reverbera positivamente para negócios, e também encontrar um pouco do meio termo, de mostrar para as pessoas como se pode começar. Porque uma das maiores dificuldades, quando até você mencionou a acessibilidade, né, a gente tem 2 cenários. A gente tem um cenário onde você vai pensando na acessibilidade arquitetônica. A gente tem uma edificação nova, que aí você faz do zero, e aí hoje já tem um pouco mais, alguns, né, arquitetos, engenheiros que já pensam, às vezes é um desafio, viu? Tem arquiteto e engenheiro que acha que não, que fala, não, mas deixa isso aqui passar, ninguém vai ver. Mas, em geral, as novas edificações, com as certificações que têm surgido, né? Com as demandas inclusive de liberações da prefeitura, mesmo exigindo esse tipo de estrutura. Então, isso tem facilitado um pouco a vida das pessoas, mas tem um desafio quando o prédio já foi construído, quando são prédios históricos, né? Quando você já tem uma estrutura pronta e precisa adequar ela. Então, eu gosto muito de... Primeiro, a gente vive um desafio aqui no Brasil de as pessoas terem a velha desculpa de que o prédio é tombado, então você não pode fazer nenhuma modificação. O que é uma mentira. Então, se alguém dizer isso para você, né? Claro que algumas modificações não são permitidas ali por conta da estrutura. Você não pode descaracterizar. Exato. Mas adaptar e adequar. E hoje a gente já está em 2024, a gente tem tecnologia suficiente para encontrar soluções para isso, né? O Coliseu de Roma foi adaptado para acessibilidade. Você dizer, né, que no centro histórico de tantas outras cidadezinhas que a gente tem aqui no Brasil não pode, você não consegue fazer, né, enfim, a gente tem construções centenárias no mundo que já foram adaptadas, que são grandes exemplos. É que a tecnologia vai mais rápido do que a legislação, né? Então demora para a gente mudar todos os contratos, toda a forma de contexto, de visão de mundo, só que a tecnologia não espera, né? Ela acha formas de fazer. Depois a gente volta da frente para trás, tentando resolver o contexto. E é nesse ponto que eu gosto de entrar para mostrar como as pessoas podem começar. Eu entendo que quando você pega a legislação, você tem ali a ABNT, né? Que rege várias normas, inclusive as normas de acessibilidade. Muita gente, a ABNT é porque eu fiz minha monografia. Não, mas também rege as normas de acessibilidade e tem força de lei, inclusive. Mas, claro, quando você pega aquele documento como uma ABNT, você não é arquiteto, você não é especializado no assunto, você senta e chora. Porque você não entende exatamente, você não sabe o que você vai priorizar. E eu entendo que para muita gente, quando a gente fala, inclusive do ponto de vista econômico, quando você
olha tudo que você precisaria fazer, você fala, gente, eu não tenho orçamento, eu não tenho gente para fazer isso aqui. Então, minha ideia é mostrar por onde as pessoas podem começar. É a ignição. Para mim, esse é um dos grandes pontos que falta. É a ignição, que é você começar. É tipo você mandar uma mensagem. Esses dias eu passei essa experiência que eu estava insegura para mandar uma mensagem de trabalho, um projeto super importante. E aí eu não mandava, eu não sem saber como começar. Eu falei, oi fulano. Depois que eu mandei o fulano, eu falei, gente, agora eu já comecei, agora tem que terminar a mensagem, né? Então é um pouco isso. Tipo, quando você vai começar um projeto, né? Abre a planilha, liga o computador, começa. Então, eu tento mostrar para as pessoas como é que elas podem justamente começar. Qual que é o ponto de partida? Você não vai resolver a estrutura inteira de um lugar de uma única vez. Realmente não é barato em muitos casos. E tem alguns casos que você coloca algumas adequações temporárias que podem solucionar, que não é a solução da vida, mas que já amenizam um pouco os problemas. Então, acho que a gente pode olhar um pouco para essa flexibilidade, para ser mais funcional, sabe? Para começar de alguma forma e não ficar esperando o perfeito, porque é difícil de atingir. Você falou uma coisa que é interessante, assim, que me chamou a atenção lá no começo e não passou despercebido. Você visitou 37 países e você usa muleta desde os 6 anos. Onde que você se sentiu melhor? Que você fala, poxa, parece que alguém pensou em mim. Do momento que você saiu do avião, que você foi visitar os pontos turísticos, que você foi comer, o hotel, onde que você falou, poxa, aqui acho que pensaram. De fato, tem alguns países da Europa que um pouco previsível até, né? Mas alguns países da Europa me surpreenderam. A Áustria, do aeroporto, que tinha assim um botãozinho para o cadeirante apertar o botão e a porta se abria, né? Aquele céu ali se abrindo, com vários pontos automatizados, que é só um toque sensível, então você não precisa forçar. Então, inclusive para quem tem outras deficiências, né, na mão, por exemplo, ali era um convite onde você ia. Tinha a questão da acessibilidade arquitetônica. Alguém pensou em te receber. Alguém pensou em me receber. Alguns pontos da Alemanha, mas no Brasil a gente tem alguns lugares também, viu? Gramado é uma cidade que me surpreendeu pelo nível de acessibilidade. Claro que precisa de adequações, mas o centro histórico ali, para quem é turista, está muito à frente da maioria das nossas cidades. A gente precisa destacar que São Paulo tem grandes pontos de acessibilidade. A gente está na 4ª cidade mais populosa do mundo, né? Então, como adequar um lugar desse tamanho, né? Mas a Avenida Paulista é um exemplo de acessibilidade. Claro que a gente tem dificuldade de como se chega na Avenida Paulista. Mas a gente tem esses exemplos. Porto de Galinhas é uma cidade que tem alguns programas ali pensando em acessibilidade, bonito. Então, no Brasil, a gente tem algumas referências. E aí eu destaco também lugares onde a gente tem uma forte acessibilidade atitudinal, que eu acho que tem vários, né? Na teoria, aí a gente tem pelo menos 6 tipos diferentes de acessibilidade. Daqui a pouco vão surgindo mais, né? Tem gente que já fala de 7, gente que já fala de 10, mas basicamente na raiz, né, no conceito tradicional, fala-se em 6 tipos de acessibilidade. E eu sempre destaco a arquitetônica, que é essa estrutura física, e a atitudinal, que está na atitude das pessoas. Então, quando eu atravessei, por exemplo, os Lençóis Maranhenses a pé, eu inventei essa também. Caramba! Inventei, falei, não dava, disseram que não dava para fazer, fui lá e mostrei, falando, e aí acabei sendo a primeira a fazer isso, muito no sentido de mostrar que é possível, que eu tenho o direito de tentar, porque tudo bem eu não conseguir, mas eu tenho o direito de tentar, né? E não é você que vai dizer se eu consigo ou não, quem diz sou eu. De novo, a ideia da autonomia, né? E aí, eu não espero que tenha acessibilidade no meio dos Lençóis Maranhenses, né? Eu não espero uma rampa, não espero, mas eu espero que os guias que atuam lá, os profissionais que atuam lá, estejam preparados para me receber. E para pensar nas adequações, pensar em como a gente pode construir juntos ali uma jornada para atravessar. Foram 3 dias de caminhada, 40 quilômetros sobre as dunas. Passei mal, teve de tudo, mas foi concluído. E muito com a criatividade, com a ajuda das pessoas em volta, né? Com auxílio e preparação. Teve um guia, olha, eu procurei vários. Esse geralmente é o meu principal desafio quando eu invento uma moda dessas, é achar quem tope. Porque a maioria das pessoas dizem que não vai dar, porque a muleta vai afundar na areia, ou porque a escalada não pode açúcar, você precisa da perna, é impossível com a sua deficiência. E ninguém para pensar e trocar, né? Ao invés de dizer uma sentença, faz uma pergunta. Quer dizer, tenta entender.
Tenta por pensar. quê? Ok, vai afundar na areia. Tá, então será que não tem nada que a gente possa colocar no muleta para que ela não afunde? Ao invés de você simplesmente dizer não, não dá, né? Então, esse é um dos meus principais obstáculos, mesmo depois de ter feito tudo isso, de já ter rodado tantos lugares, eu ainda encontro o obstáculo na atitude das pessoas. E esse é um dos principais que a gente tem que vencer ainda. A gente não é educado, né? Não, a gente não foi... Por muito tempo, as pessoas com deficiência ficaram reclusas, não é que elas não existiam. Elas viviam reclusas, a família fazia uma super proteção. A gente vem de um contexto lá atrás, onde de fato eram consideradas pessoas inúteis, inválidas, né? Pessoas que eram mais um peso do que, né? Que não eram funcionais. E agora, é muito recente a entrada de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? Se a gente está falando de 75 da declaração. E aí veio o modelo que a gente chama de biomédico da deficiência, que é o modelo que só olhava para a deficiência como se fosse uma doença. E hoje eu falo, olha, eu tive uma doença que ocasionou a minha deficiência. Eu tive uma infecção de garganta que mudou de lugar e foi para a medula, aos 6 anos. Então eu estava lá no sítiozinho, nascido no interior de Goiás, eu estava ali com todos os sintomas de febre, dor de cabeça, dor na garganta. Minha mãe foi me chamar para dar um up, tomar um banho, eu já não consegui mais apoiar a perna direita no chão. E aí aquela correria para a gente tentar entender o que estava acontecendo, e muitos exames, médico, dores, remédios, até eu me estabilizar. Então, ok, até aquele momento a gente estava contendo uma doença, entendendo uma doença. Mas a partir do momento que eu comecei, aí eu fui para cadeira de rodas, andador, até passar para essas muletas que eu uso hoje aí para viajar ao mundo, essa é a minha condição saudável, né? Então as pessoas confundem deficiência com doença. Muito pela origem lá de trás disso, né? Eram pessoas que antes não teriam condições de viver em sociedade, justamente devido à deficiência, né? Você imagina num contexto lá, né, há muitos anos atrás, quando você precisava caçar, correr, vida nômade, né? Realmente era complicado. Mas hoje a tecnologia, inclusive, as inovações, a estrutura social que a gente vive já permite que quem vive com deficiência possa estar inserido em todos os lugares. Total, total. E acho que para você, vou dizer que não é um desafio, mas eu acho que você vai muito numa linha de, cara, eu posso fazer, não vou dizer que é sem dificuldade, mas você pode. Você até comentou, a gente estava conversando ontem, que você falou, eu vou desafiar a natureza, né? Conta essa história pra gente. Eu gosto porque a natureza é justamente um lugar que a gente pensa que é hostil às vezes, né? Justamente porque a gente não tem acesso a todos os recursos que a gente tem quando está em um espaço urbano. Os próprios lençóis veio dessa ideia de entender que, ok, eu não tenho os recursos ali. Então, é onde eu uso mais o atitudinal das pessoas, é onde a gente precisa do outro. É onde eu vou usar toda a força que eu tenho, entender, ok, eu não tenho força na perna. Onde eu tenho força, então? No braço. Aí, rapaz, ó. É forte mesmo. Cuidado é forte comigo. Mesmo. É forte mesmo. Então, é um exercício de começar a valorizar os recursos que a gente tem, respeitando as condições da natureza e, inclusive, usando ela a nosso favor. Então, assim, o Pão de Açúcar, o que eu usei de apoia na árvore, usa pedra para, né, dar propulsão. E aí a gente vai para um lugar que é bonito, até que é descobrir o seu corpo, entender como você funciona, entender até onde o outro consegue te ajudar. Então eu estava com 2 instrutores ali de escalada, que eram, às vezes eu apoiava no joelho e, vou no seu joelho, apoiava no braço, e às vezes era braço e árvore e muleta. E a gente vai se descobrindo e vai tentando encontrar formas de se resolver. E eu acho que é até uma forma de valorizar mesmo a natureza, de mostrar que a gente consegue conviver bem com ela, mesmo em uma condição onde a gente tem... Que é isso, uma condição onde normalmente eu precisaria de recurso, de tecnologia, e ali sem nada a gente conseguiu se resolver super bem. Muito bom, muito bom. A gente está no evento do Cidade do Futuro, né? Se aceitou certamente por conta do propósito do evento, de estar morando aqui em São Paulo, estar convivendo, fazendo negócios aqui em São Paulo. O evento fala muito de sustentabilidade. Para você, acho que é um tema mais amplo do que é para mim. Como é que você enxerga a história da sustentabilidade aqui dentro do evento? Eu acho que a maioria das pessoas levam a sustentabilidade olhando muito apenas para as questões de... Quando a gente fala de meio ambiente, né? Quando a gente fala da natureza em si. Mas, na verdade, só se é sustentável quando a gente entende o conjunto de necessidades
sociais que estão envolvidas nessa questão também. Então não é simplesmente sobre, como eu gosto de brincar, não é só sobre plantar árvore ou sobre reciclar lixo, né? Quer dizer, é como as pessoas fazem isso. Porque, beleza, plantar árvore você poderia, né? Enfim, estou resumindo aqui de uma forma Claro. genérica o plantar árvore. Mas, quer dizer, como as pessoas fazem isso? Onde se planta essas árvores, né? E como se recicla? Como você utiliza isso? Será que, por exemplo, você não pode usar materiais mais sustentáveis para fabricar muleta, por exemplo? Porque eu uso borracha. Inclusive, a marca de muleta que eu uso, ela é uma marca sustentável. A borracha é toda feita... Ó, tem até o símbolozinho aí, tá vendo? Ela é toda... Ela é pensada nisso. Quer dizer, é isso. Não adianta a gente pensar em tantas... na natureza como algo dissociado, né? Como as pessoas usam. Porque é isso, estamos em um planeta, vivendo nele e usando esses recursos para conduzir a nossa vida. Então, acho que é muito mais sobre a forma com que a gente utiliza esses recursos do que simplesmente pensar em como preservar, porque a gente vai utilizar. E a preservação não é que, acho que até formulando melhor a frase, né? Não é que a gente não vai pensar em preservar, mas a gente sabe também que do outro lado, a gente vai continuar utilizando esses recursos. Qual é a forma que a gente pode utilizar isso melhor, de uma maneira que aí sim seja mais sustentável? Porque é isso, quem usa muleta, cadeira de rodas, existem vários aparatos, né? Cintas, recursos aqui, bolsa térmica, tem várias coisinhas que eu uso, luvas, que quando a gente vai pensar no processo de fabricação, como é que a gente olha para isso? Então, eu utilizo uma marca que tem essa preocupação de ser sustentável. E aí, às vezes, a pessoa com deficiência fica até um pouco excluída desse discurso, dessa preocupação das pessoas, até porque elas pensam, não, mas é uma necessidade, faz o que precisa. Sim, mas ainda assim a gente pode escolher. Quer dizer, mas uma muleta é uma necessidade, nem vou questionar se essa borracha é, né, a origem, ou se esse alumínio, de onde vem, para onde vai, não vou nem questionar, porque, coitadinho, né, que a visão capacitista que as pessoas têm sobre quem vive com deficiência, né, o termo capacitismo vem inclusive disso, né, de achar que a gente não é capaz. Então eu sou capaz sim de problematizar e olhar, não, eu preciso de uma muleta que também cuide do ambiente, que não degrade, que venha de uma origem. Quer dizer, eu posso olhar para isso. Você pensa a sustentabilidade conversando com a sua realidade, né? Exatamente. Não adianta a gente só falar, não, a gente está aqui em São Paulo, eu acho que é muito distante para a maioria da população a gente falar apenas sobre preservar a Amazônia. Sobre meio ambiente. Exato. Eu acho que é isso. Então, como é que a gente coloca o meio ambiente no meio dessa selva de pedras? Como é que a gente faz uma discussão mais ampla, né? Exatamente. Desculpa te interromper, mas que é uma forma de te incluir também. Porque aí eu não penso sobre o meu único olhar de homem, de branco. Então, é você pensar o meio ambiente olhando todo mundo que de alguma forma convive com ele. Exatamente. E eu acho que é olhar para perto, porque quando a gente olha muito para longe, a maioria das pessoas tem dificuldade de enxergar. Quer dizer, eu sei que é importante, deserto não sei da onde, mata não sei da onde, mas se isso não está inserido no dia a dia dela, como que ela vai realizar impacto? Mas talvez o impacto que eu consigo causar seja na minha vizinhança. Na minha vizinhança, eu no meu bairro. preciso pensar também, obviamente, os grandes problemas, e aí, óbvio, Amazônia, meio ambiente, tem que pensar estruturado, tem que pensar como sociedade, mas eu, como indivíduo, deveria olhar, talvez, também o mais próximo. Exato, porque a pessoa pode só olhar e dizer, não, mas lá está muito distante e... Parece que não é um problema seu. Parece que não é seu e parece que, por mais que você se preocupe, como é que você pode atuar? Fala, poxa, eu não consigo pegar um avião e ir até aquele lugar onde tanto se fala. Eu não consigo pegar um avião e ir para o Pantanal, eu não consigo pegar um avião e ir para a Amazônia, por exemplo. Mas eu consigo cuidar do meu bairro, eu consigo pensar em como eu descarto meu lixo, eu consigo pensar nos objetos do meu dia a dia. Então, quer dizer, é você pensar no macro, entender essa importância e entender o que a gente é pequeno também, que a gente não consegue resolver o problema do mundo. E aí é onde entra a pergunta, o que eu posso fazer com o recurso que eu tenho?
Então aqui, eu tenho esse recurso, então eu consigo usar uma muleta que também tem uma preocupação, inclusive ambiental. E social, porque é o que me faz estar em todos os lugares, né? A minha muleta me trouxe aqui para aqui hoje. Então, é pensar um pouco no nosso dia a dia também. Aí entra aquele clássico, né? Que se cada um fizer um pouquinho, a coisa anda melhor, né? Eu acredito que é por aí. Ótimo, ótimo. A gente está caminhando aqui para o final. Primeiro, queria agradecer, assim, espero que seja uma aula para todo mundo que está escutando a gente, assim como foi para mim, porque é muito impactante quando você escuta, quando você vê, quando você começa a pensar por outro olhar, né? Inovação é isso. É talvez você pensar como que eu resolvo um problema através de vários olhares. E a solução, ela é para todo mundo. Porque um problema não é só o seu problema. Normalmente os problemas que a gente tem no Brasil agora são aqueles problemas estruturais. É educação, é acessibilidade, é saúde, é moradia. Então, enfim, queria primeiro te agradecer. Acho um prazer, uma honra estar aqui com você. E queria te perguntar como é que as pessoas te encontram para continuar essa conversa, para continuar aprendendo com você, consumindo o conteúdo que você produz e entendendo essa realidade muito mais ampla que a gente deveria cada vez estar mais próximo. É isso, acho que você tocou num ponto muito importante, até encerrando essa questão que eu acho que tem um link com a anterior, que é isso, né? Como eu vou cuidar da natureza se eu não tenho uma muleta adequada? Como é que eu vou fazer uma transformação do mundo se eu não estou dando conta de mim, né? Se eu não estou tendo condições de me locomover minimamente com a qualidade, com os recursos que já existem no mundo e muita gente não tem acesso. Muita gente não tem acesso, quando a gente fala de deficiência, a cadeiras de rodas de qualidade. Tem muita gente que fala, que chega até mim e diz que é muito difícil se locomover, viajar com a cadeira. Quando a gente vai ver, a cadeira de rodas é uma cadeira de rodas extremamente pesada, desconfortável, inviável. Quer dizer, como é que a gente traz um pouco desses recursos também para isso, para a vida das pessoas, e isso se retroalimenta, porque você com qualidade de vida, você consegue também prover um pouco mais para o mundo também, né? E as pessoas podem me encontrar pelo meu Instagram, acho que é a melhor porta ali, que tem tudo, dá pra gente trocar ideia, dá pra ver um pouco mais dessas maluquices que eu faço. E o Instagram é a Jéssica Paula, eu digo que não é qualquer Jéssica, é a Jéssica, a Jéssica Paula ali, e vai ficar fácil de encontrar e a gente poder trocar muita ideia e me acompanharem também para ver os próximos desafios, né? Porque também fazer tudo isso e ninguém vê não tem graça, né? Exatamente. Como você mesmo falou, o seu Instagram deveria ser uma referência para todo mundo que te segue. E aqui a gente não está falando de acessibilidade. Acho que você hoje, para mim, por exemplo, é uma referência e acho que tem muita gente que deveria conhecer o conteúdo que você produz. De novo, muito obrigado. Esse aqui é mais um podcast da Monk dentro da Cidade do Futuro. Valeu, pessoal!